A Lei 14.457 é uma lei que vai tratar sobre o emprego mais mulheres, né, sobre aumentar as chances de emprego das mulheres, né, no mercado de trabalho. Essa lei ela foi divulgada no dia 21 de setembro de 2022, então vai fazer, hoje nós estamos no dia 23, então fez 2 meses, tá? Essa lei, ela vai tratar de vários aspectos relacionados à a mulher como trabalhadora, tá? Inclusive, houve algumas alterações na CLT também, em função dessa lei. E tem nessa lei um parágrafo ali, onde vai dizer sobre a CIPA. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? A CIPA, ela é regida pela norma regulamentadora 5. O que é isso? A norma regulamentadora 5, ela é uma norma do Ministério do Trabalho que vai definir quando que as empresas têm que ter a CIPA, têm que formar essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Quando eu era gestora, eu fui presidente da CIPA por 2 gestões. Cada gestão dura 2 anos, se eu não me engano. E eu fui por 2 gestões, e assim, foi uma experiência, um aprendizado muito grande, porque o presidente ele é nomeado pelo empregador, os demais são eleitos pelos funcionários, né? Então, a CIPA, ela tem tanto representantes do empregador quanto dos empregados. E o que essa lei, a 14.457, ela fez? Ela incluiu, né, que questões relacionadas ao assédio sexual, assédios de um modo geral, discriminações, né, violências, e aí tem um foco em relação à mulher, mas que eu acredito que a tendência vai ser ela atender independente do gênero, tá? Mas é porque ela veio nessa lei que diz sobre o emprego, né, para mulheres, mais mulheres, né? Então, ela determinou que as empresas precisam, então, treinar os funcionários, né, os cipeiros, como são chamados, os membros da CIPA, para poder lidar com essas questões relacionadas aos assédios, tanto moral quanto sexual, a diferentes tipos de violências, né, discriminações no âmbito do trabalho. E veja, quem é cipeiro e é representado representa os empregados, eles têm estabilidade no emprego. E aí, tendo estabilidade no emprego, isso facilita muito, né? Porque ele vai poder lidar com questões delicadas sem correr o risco de perder o emprego dele, né? Então, isso porque eu acredito que também por aí que eles incluíram na CIPA essa questão do assédio, discriminações e violências, né? Então, esses trabalhadores que são cipeiros, eles precisam ser treinados. E veja, as empresas, elas têm um prazo para fazer isso, que está na legislação. Então, é uma grande oportunidade. Eu tive um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Porque às vezes a gente acha que as empresas já sabem disso, né? Olha, não é bem assim, tá? Quando eu era gestora de RH, para eu poder me manter atualizada, eu tinha minha equipe, né? Que cada um tinha uma responsabilidade. Tinha assessoria jurídica, né, aquele advogado que tinha um escritório de advocacia que nos assessorava, tinha um escritório, não, na época não era escritório de contabilidade, era dentro da empresa, as empresas tinham dentro da empresa a contabilidade. Mas eu tinha uma assessoria com uma organização, que eu não me lembro agora o nome, que ela, diariamente, ela nos atualizava em relação à legislação.
Mas nem todas as empresas têm esse tipo de acesso, né? Têm condições de fazer isso. E às vezes até são empresas grandes, né? Que também não têm instituições grandes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive contato há umas 3 semanas atrás, acho que foi umas 3, foi antes de eu viajar, antes do feriadão. Uma organização que eu já conheço, que eu já atendo há alguns anos, entrou em contato comigo, nós fizemos uma reunião e a demanda deles é sobre burnout, né? E aí, conversando com eles, eu, né, falei a questão do burnout, do CID-11 e tal, que daí eu vi também que ele não tinha conhecimento, enfim. E daí, conversando com ele, eu falei sobre a questão da Lei 14.457, e ele não sabia, ele é de uma outra área, ele não é da área de acidente do trabalho, e eu desconfio que nem a CIPA dele, né, o presidente, o vice-presidente, enfim, tinham conhecimento. Porque daí eu falei, olha, tem um prazo, né? Eu dei um jeito de falar assim para ele também se ligar nesse aspecto, enfim, né? E de repente também poder até, claro, né, surgir alguma oportunidade de trabalho. A gente não pode perder a oportunidade, né? De estar podendo também informar o teu cliente que com isso você reforça a tua autoridade, entendeu? Quando você fala para ele, claro que com cuidado, né, com um jeito assim no sentido de estar orientando, né, de estar alertando, né, não no sentido de mostrar que ele não tem conhecimento, não é nesse sentido, né, mas no sentido de que, olha, você já se atentou, né, você viu, né, é recente a lei e tal, mas acho que vale a pena vocês olharem, enfim. O que aconteceu? Olha que interessante, isso faz umas 3 semanas. Na semana seguinte, depois que eu retornei de viagem, depois do feriado, o pessoal da CIPA, dessa instituição, dessa organização, entraram em contato comigo, pedindo uma palestra remunerada. Porque às vezes na CIPAT, para CIPAT, porque às vezes na CIPAT eles não remuneram, né? Eles querem que a gente faça sem ser remunerado. E eu, inclusive, a princípio, eu informei que eu tinha disponibilidade na data, enfim, e tinha mesmo, né? E depois eu perguntei, é voluntário? Ele falou, não, não é voluntário. Eu falei, puxa, veja, foi um comentário que eu fiz num outro tema, numa outra demanda, e que aí eles entraram em contato comigo e que já vai, né, promover um outro faturamento para mim. Percebe o quanto que é importante você se manter atualizada, manter informada e também pensar de forma estratégica as conversas que você venha a ter com as empresas, né? Quando saiu essa lei, uma das